esse texto tão poderoso da palavra de Deus serve como uma chave de sobrevivência espiritual, se posso dizer assim. Olha o que Tiago diz aqui, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Até aqui. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, tanta dificuldade, se você for colocar as gerações passadas, desde que o mundo é mundo, que tudo foi criado, que Deus cria o primeiro homem no passado, e que o homem cai no pecado, vem a queda, tudo se desestrutura após o pecado, desde da própria natureza humana até a natureza, até a própria terra, os animais, tudo que era perfeito se torna imperfeito por causa da semente maligna do pecado. Pecado esse que entrou na humanidade por causa de um gesto, de uma atitude rebelde, de desobediência contra Deus, e isso afetou toda a humanidade. Aí você pode dizer assim, você pode perguntar assim, pastor, como que eu posso pagar? Eu posso receber a culpa do outro? Eu não tenho nada a ver com Adão. Quem que mandou Adão fazer o que ele fez e eu tenho que pagar o garopato, receber também a culpa? É claro que nós fazemos parte dessa geração. Se um pai, vou dar um exemplo para você, irmão, bem clássico. Se um pai cultiva na sua casa um bar, vou dar um exemplo de um bar mesmo em casa, que está lá todas as bebidas, uísques, vinhos e toda aquela coleção de bebida que ele tem o hábito de diariamente estar tomando aquilo ali, cultivando aquilo como algo prático na sua vida, achando que isso não implica em nada para si ou para sua casa, e diariamente ele faz aquele uso daquelas bebidas, vai tomando aquela bebida, e com o passar do tempo ele se torna um alcoólatra, uma pessoa dependente do álcool, porque ficou ali cultivando aquilo dia após dia, tomando, gostando daquilo, dando vazão para o seu desejo, para a sua carne, alimentando simplesmente o seu desejo físico. O seu filho ou a sua filha que é pequenininho está presenciando isso subconscientemente e também conscientemente, vendo os atos do pai ou da mãe, vai receber isso para si. E como consequência daquele ato, o filho e a filha também vai começar a participar daquilo, achando que aquilo é algo normal, é algo cultural da sua casa, do seu pai, que herdou do seu avô, que herdou do seu bisavô, do seu tataravô e assim por diante. O filho também vai construir, vai arrumar um barzinho na sua casa, porque afinal de contas meu pai tinha um barzinho, então eu vou fazer um para mim. Eu estou dando só um exemplo, tá, querido? Isso vai se perpetuando de geração em geração. E a mesma coisa, o pecado originário de Adão vai se perpetuando de geração em geração, porque isso faz parte do gene humano, da natureza humana. Não é? Esse exemplo do bar em casa é muito típico. Muitas casas fazem isso, muitos pais fazem isso. Por isso, existem muitas pessoas que são dependentes do álcool por causa disso, achando que é algo normal, que esse algo normal se tornou algo anormal e agora não consegue se desvencilhar mais daquele vício, né? Que por detrás daquilo está o pecado, está o maligno agindo para manter aquela pessoa escrava daquele vício, daquela prática. E assim você pode fazer essa comparação com qualquer outra coisa, com qualquer outro tipo de vício que a pessoa está presa, manietada por aquela circunstância viciante na sua vida e não consegue sair. E o texto que eu li aqui nessa noite vai falar
um pouquinho das paixões humanas, um pouquinho dessas questões humanas, e Tiago vai fazer um contraponto, colocando aqui o Espírito Santo nesse lugar, que é tão formidável, que o que Tiago vai dizer, que já é revelado na Escritura, mas o que ele vai dizer aqui, trazendo uma ressonância poderosa de que Deus precisa ser o primeiro e ocupar esse ambiente na minha casa e na sua casa, de forma muito palpável, de forma a dominar a nossa vida, a tomar posse da nossa casa, a ser o Senhor do meu coração, o Senhor do seu coração, o Senhor da sua casa, o Senhor das suas decisões, dos seus atos e até dos seus pensamentos. O Espírito Santo precisa estar nesse lugar, pois é um ambiente que ele deseja. Agora a Bíblia diz aí, Tiago, com muita certeza, convicção, escreveu isso, não é? Ao fazer uma comparação com relação aos nossos pedidos, muitas vezes, quando ele diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, e para gastardes em vossos próprios deleites. Muitas vezes nós pedimos, e os nossos pedidos estão em volta só dos nossos prazeres humanos. Não é invocada a causa de Deus e o propósito de Deus. A gente pede muitas vezes, nossas orações, elas são egoístas, porque nós pedimos apenas por nosso ciclo vicioso de vida, para gastar nos nossos próprios deleites. Então você pode dizer assim: então pastor, eu não posso orar e pedir as bênçãos para mim, para Deus, para minha casa? Não, você pode orar. Só que o que envolve aqui é uma circunstância muito maior. O que o Tiago está falando aqui, essencialmente, é que existem homens e mulheres adúlteros. Quando ele vai citar, ele vai falar adúlteros e adúlteras. E quando ele diz adúlteros e adúlteras, ele está falando de um contexto espiritual. Quando ele diz adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí o que ele vai dizer, o que choque é mais importante para mim e para você aqui agora, porque o Deus do Evangelho, ele é o único Deus, é o Criador do universo, o Senhor. E a Bíblia já vai mencionar uma unanimidade de deuses falsos, deuses com D minúsculo, deuses imaginários. Vou ressaltar de novo isso, nunca é demais falar. Deuses de madeira, de pedra, de barro, da imaginação do homem. Deus que tem cara de cavalo, de cachorro, de gato, que é um quadrúpede. Deuses que o homem imagina no seu coração. Não o eterno, o todo-poderoso, o grande El Shaddai, o Elohim, o Criador do universo. Esse é o Deus vivo. O Deus que Paulo fala que ele é invisível, mas ele é imortal e real, e está aqui no nosso meio nessa noite. Aleluia, pelo seu Espírito. Esse Deus, a Bíblia diz, relata bem claro aqui, que ele não aceita me dividir e dividir você com o mundo. Deus não tolera. Ou eu e você somos dele, ou nós não somos. O Evangelho, irmão, diferente das outras religiões, e como eu sempre digo, não vou colocar o Evangelho na prateleira das religiões, porque não é uma religião. Jesus veio pregar e manifestar o reino de Deus. O Evangelho não está entre as religiões desse mundo na prateleira para você escolher. O Evangelho é um estilo de vida, é o reino de Deus sendo manifestado, é a pregação da fé e da verdade, da justiça, da manifestação do Cordeiro. Esse Deus que não aceita em hipótese alguma dividir você e eu com esse mundo. Ou nós somos 100% dele, ou nós não somos. O homem e a mulher que pensa que é de Deus, mas que flerta com o mundo, que flerta com a sua carne e com o pecado, que transita lá fora, achando que parte da sua vida pode estar envolvida ou comprometida com as coisas de fora, não está com Jesus. Por isso, irmão, hoje nosso país ainda continua polarizado, direita e esquerda, e eu e você não somos de direita nem de esquerda, nós somos do alto, né, de cima, né, de Deus, do Evangelho, de Jesus. Mas o país está polarizado, então há uma guerra entre a questão política, ideológica, as pessoas ficam discutindo essas coisas. Eu preciso olhar para quem? Eu preciso olhar para Jesus, irmão. Porque a Bíblia diz assim,
Hebreus 12, 2. Olhando nós para Jesus, autor e consumador da fé. Eu preciso olhar para Ele. Os meus olhos precisam estar focados verdadeiramente em Jesus. É esse o lugar do meu foco, da minha visão. Aí Tiago vai dizer de forma muito assertiva e categórica: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele faz uma pergunta, irmão, claro, com uma afirmação, mas uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se por si só inimigo de Deus. Olha que lugar, irmão, o lugar de inimigo de Deus, ao termos amizade com esse mundo, porque a Bíblia diz que eu e você fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o nosso ambiente espiritual é diferente, irmão. O ambiente da sua casa, da minha casa, precisa ser diferente. O ambiente espiritual onde eu transito e você transita é um ambiente onde Deus se move, onde o Espírito Santo está agindo e está operando. Por isso que Tiago está dizendo, classificando essas pessoas que ora estão com Deus e ora estão no mundo. Existe muitas pessoas assim no nosso contexto, irmão. Como eu digo, no passado, nós estamos em uma geração muito difícil. Quando eu digo nesse sentido, eu digo pela tecnologia, pelas coisas que estão diante dos nossos olhos. Os homens no passado não presenciavam o que eu e você presenciamos hoje. Devido a esse mundo globalizado, tanto conhecimento, tantas coisas aparecendo em nossa volta, a internet, o mundo aberto, diante dos nossos olhos. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E com a tecnologia, o conhecimento, com tudo à nossa vista, o pecado tem se multiplicado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Por que está se esfriando? Porque a cada dia que passa as pessoas querem imundo, e se tornam imundo por viver no mundo. Mundo, quando eu falo mundo, eu não estou falando mundo num sentido literal, estou falando mundo num sistema mundano. O sistema mundano que corrompe, que suja, o sistema mundano que desvia, que tira o foco de Deus. E muitos estão assim. E mais do que nunca, no tempo que nós estamos vivendo, de tanta informação, de tanto atrativo, tanto entretenimento, tantas coisas diante dos nossos olhos, que são janelas da nossa alma, tentando nos manchar, tentando nos roubar de Deus. Aí Tiago vai dizer no versículo 3: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Irmão, você não vai encontrar isso aqui em outro lugar. Esse Deus, Pai de amor que eu e você servimos, Ele tem ciúme de mim e de você. O ciúme que Tiago está dizendo aqui é com relação ao próprio adultério que ele mencionou, com relação ao mundo. Deus está dizendo: você é meu, o Espírito que habita em você tem ciúme de você, não divide você com ninguém, não divide você com esse mundo, não divide você com as trevas, não divide você com o pecado, não divide você com o inimigo. Deus tem ciúme de você, Deus tem ciúme da sua casa, Deus tem ciúme dos seus filhos, Deus tem ciúme daqueles que Ele resgatou para Ele. Aleluia! Por isso que essa certeza, e para mim e para você, um alerta de Deus, um lembrete de Deus, que dentro desse ciúme aqui existe um cuidado, irmão, um cuidado muito grande. Quantos livramentos, quantas bênçãos derramadas, quantas respostas de Deus, quanta proteção do Senhor, quantas coisas o Senhor faz por nós a cada dia, e às vezes nós nem percebemos. Esse Senhor, esse Deus poderoso, que se revela em nós pelo Espírito Santo, tem ciúme de cada um de nós. Aí Tiago vai dizer assim no versículo 6: antes,
da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E aqui a Bíblia está dizendo bem claro que Deus resiste a toda postura de soberba, porque essa soberba não vem de Deus, ela está nesse mundo caído. Deus resiste a todos aqueles que agem de forma soberba. Jesus, você não encontra no caráter, na pessoa, na face de Jesus soberba em nenhum momento. Você não vai identificar arrogância, soberba em Jesus. Não faz parte do seu perfil, do seu caráter, da sua natureza. Deus não é soberbo, não existe esta imperfeição no Senhor. Muito pelo contrário, ele diz que Deus dá graça aos humildes, porém ele resiste aos soberbos. Toda pessoa que é soberba ou que age com soberba, ela encontra a resistência de Deus. Vou dar um exemplo para você bíblico. Tem alguns exemplos, vamos dar um exemplo clássico. Naamã, lembra de Naamã? Naamã era um general que estava do lado do rei da Síria. Naquele período, eu não lembro o nome do rei, se é Ben-Hadad, eu não me lembro, mas ele estava do lado do rei da Síria, era o grande general Naamã. Porém a Bíblia registra que Naamã era um homem leproso. Detalhe, Naamã fazia parte dos inimigos do povo de Deus, o povo assírio, né? Então, que fazia guerra e enfrentamento contra Israel. E por conta de uma circunstância, uma serva judia que foi presa e foi levada para sua casa para trabalhar como empregada, vendo a situação de Naamã, mesmo sabendo que Naamã era inimigo de Israel, ela se compadeceu, mesmo sendo escrava na sua casa. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Dotã, o Senhor seria livre, seria curado, seria abençoado por Deus, seria livre dessa lepra. Irmão, acontece todo aquele cenário, né? Até que Naamã consegue chegar diante do profeta de Deus. Quando chega na casa do profeta, o que acontece? Quando chega na frente da casa do profeta Eliseu, para pedir uma oração, para ser curado, para ser abençoado, mas o orgulho estava lá, irmão, a soberba estava lá, foi com a sua comitiva, achando que o profeta viria, ia agir de alguma forma delongueira, ia conversar com ele, ia receber algum ouro, para orar por ele, para receber o milagre. Não, o profeta nem o recebeu. Quem conhecia o coração daquele homem, quem conhecia o caráter daquele homem, o Espírito de Deus conhecia, Deus conhecia. Só que Deus é amor, querido. Deus manifesta o seu amor para todas as pessoas nessa terra, até para o soberbo. Naamã recebe literalmente a cara na porta, irmão. A porta se abre, quem sai é o servo. E aí, o que ele recebe como informação de Deus é assim: ó, Naamã, é o seguinte, é para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e aí você vai ser sarado. Então aí Deus está trabalhando aonde? Deus vai trabalhar onde? No coração desse homem, que é um homem soberbo, arrogante, hostil, um homem que acha que ele é o melhor, que ele é o bom, mesmo leproso. E tem gente que é assim, irmão. Tem gente que está humilhado, que está doente, que está problemático, que está ralado, mas continua orgulhoso, continua arrogante. Mas Deus sabe trabalhar no arrogante. Aí Naamã recebeu a tarefinha: se você quiser ser curado, não está na Bíblia, mas a forma de dizer, se você quer ser curado, vai lá no Jordão, desce e mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Essa história já é bem contada. Naamã, irmão, não gosta muito dessa notícia. Ele fica indignado, ele fala assim: como assim? Eu venho de lá de longe, chego na porta do profeta, ele nem me recebe. Eu estou aqui. O profeta falou: se você quiser, vai lá, mergulha lá. É isso que você tem que fazer. Irmão, ele vai contrariado, seu orgulho está sendo mexido por Deus. Deus está trabalhando no seu interior, ele vai contrariado para aquele rio.
ele chega a questionar: será que eu não podia mergulhar lá nas minhas terras? Porque lá nas terras, no seu reino, em Assíria, eu não me lembro a cidade agora, fugiu da mente. Ele disse: lá tem os rios Abana e Farpar, que são rios cristalinos, rios agradáveis de tomar um banho. Eu podia mergulhar naqueles rios. Mas o profeta disse: não, você vai mergulhar no Jordão. E o Jordão é um rio barrento, irmão. A água é escura, é barrenta, e é lá embaixo. Você tem que descer. Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce tem que descer lá embaixo, pisar no barro e mergulhar 7 vezes. Naamã, com muita relutância, indignado com o que está acontecendo, mas atrás da sua cura. Deus está resistindo à sua soberba o tempo todo, resistindo à sua soberba, mas querendo trabalhar na sua vida. Querendo trabalhar na sua vida. E para Deus trabalhar, irmão, muitas vezes, talvez exista alguém soberbo na sua casa, na sua família. Talvez exista alguém soberbo perto de você no seu trabalho. Talvez exista alguém soberbo que circunda a sua vida e que Deus quer alcançar essa vida, mas a pessoa continua resistindo a Deus. Naamã queria a cura, mas ele queria do jeito dele. Deus vai fazer, mas Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Não é desse jeito. Eu não vou mergulhar nesse rio. Aí os seus servos começaram: meu Senhor, vai lá. Se o profeta falou, vai acontecer, vai lá. Agora os servos estão aconselhando o chefe: se ele falou que vai acontecer, então mergulha, não custa nada, pelo menos você toma um banho no Jordão, vai lá. Naamã, com muita relutância, irmão, desce uma, desce duas, 3, 4, 5, 6. A Bíblia diz que na 7ª vez, quando ele levanta com a pele como de um bebê, curado. Preste atenção, Deus está trabalhando aonde aí? Está trabalhando para curar o Naamã? Porque a sua enfermidade é externa. Irmão, olha onde que vai levar isso. A sua enfermidade, no caso de Naamã, era externa, visível. Pensa num cara, num chefe de um exército, uma pessoa que tinha prestígio, que tinha posição, que tinha poder, que estava por cima, no topo, do lado do rei, que vivia coberto, com vergonha por ser leproso. Tinha tudo, mas não tinha saúde. Tinha tudo, mas não tinha alegria. Tinha tudo, mas vivia uma vida de dificuldade. Olhava para a sua casa, para tudo, tinha tudo, mas não tinha saúde. Seu orgulho estava sendo mexido por dentro. Deus primeiro faz uma obra dentro, depois ele faz a obra fora. Deus começa de dentro para fora. E era o que Deus estava fazendo na vida dele, de dentro para fora, começando por dentro. Todas as vezes que Deus quer mexer em mim e você por dentro, a gente tende a relutar. A mudar pensamentos, a mudar atitudes, a mudar convicções, a mudar planos, irmão. Planos, muitas vezes fazemos uns planos, e Deus olha assim e fala assim: você não vai fazer isso, não é isso, não vai aí. Aí nós fazemos os planos, aí quando Deus vem e diz: não é por aqui, não vai fazer aqui, a gente diz assim: como assim? Essa não é a voz de Deus, não. Porque a gente espera de um jeito. Irmão, todas as vezes que eu esperei Jesus vindo por um lado, ele veio pelo outro. Todas as vezes. Eu dizia assim: Deus vai vir por aqui, eu tenho certeza, está tudo prontinho, ele vai chegar aqui. Ele chegava de cá, irmão. Deus é assim. Deus nunca vai vir do jeito que você quer, vai fazer do jeito que eu e você queremos. Ele sempre nos surpreende, sempre. Naamã dizia assim: eu vou lá, ele vai passar a mão, ele vai orar, ele vai ungir, ele vai abençoar, e eu vou ser curado. Eu vou lá, vai acontecer assim, e vai ser uma bênção, eu vou embora para minha casa. Quando ele chegou lá, o profeta nem recebeu ele. Aí Deus já vem de cara e já muda tudinho o que eu e você estamos pensando. Não é como você pensa, não é do jeito que você pensa. Conclusão: Naamã é curado. O que ele passa a fazer a partir daí? Ele passa a servir e adorar o Deus de Israel, porque ele entende que esse Deus é Deus. Esse realmente é Deus, um Deus que trabalhou no seu interior e no seu exterior.
O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu quero levar agora essa lepra de Naamã, que era uma lepra física, era fato, ele era doente. Mas essa lepra, ela é representada muitas vezes pelo pecado, irmão. O pecado que não é circunstancial, pode ser circunstancial para mim e para você, em momentos de tentação, mas é uma semente que está em nós, e que o Espírito Santo que habita em mim e você, que tem ciúmes de mim e você, e me guarda, e guarda você, que na hora que o tentador vem de um lado, o Espírito Santo está do outro. Quando o tentador joga a tentação, o Espírito Santo traz o escape, e eu e você só caímos na tentação e no pecado se nós quisermos, porque o Espírito Santo sempre vai enviar o escape para mim e para você não cairmos no pecado. Aleluia. Aleluia. Agora pense, porque essa lepra de Naamã era física, sim, era fato, ele tinha, era doente. Só que o que ela representa para mim e para você? A lepra, e muitas vezes na Bíblia, como nesse caso de Naamã, como em outros momentos, ela representa o pecado. O pecado. E aonde, pastor, que eu consigo identificar isso em Naamã? Na resistência com relação a Deus, na resistência com relação ao propósito de Deus, na resistência em querer que Deus faça do seu jeito, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu orgulho, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua prepotência. Não, porque se Deus não fizer assim, eu não aceito, eu não quero. Deus tem que fazer desse jeito para mim. Então isso representa o que? Uma resistência, irmão. Em última análise, o que Tiago está falando é o resistir a Deus. Essa lepra espiritual que muitas vezes, como Naamã, que era um leproso físico, mas que também representa essa lepra de arrogância em não aceitar os processos divinos. Pastor, como que é ser igreja? O que eu entendo que é ser igreja? Por que nós viemos aqui de domingo a domingo? O que eu entendo? Por que nós estamos aqui nessa noite? Por quê? Por que você veio aqui? Pensa comigo, por que nós estamos aqui nessa noite? Poxa, passou a semana inteira, domingo eu vou para o culto. Qual é o fundamento pelo qual eu estou aqui? Por que eu vim? Eu vim para ver o irmão, eu vim para poder, porque o ambiente é agradável, eu estou aqui com a igreja, comunidade. Eu vim porque eu faço parte de um clã, de um povo, faço parte da igreja, eu vim porque eu quero ouvir uma palavra. Por que nós estamos aqui, irmão? Fundamentalmente, por que nós estamos aqui? Porque nós estamos esperando Jesus voltar. E porque nós estamos esperando Jesus voltar, temos o Espírito Santo, fomos alcançados por Deus, fomos perdoados, somos salvos, justificados. Estamos dando manutenção no nosso espírito, irmão. Você tomou café da manhã, almoçou, não sei se você jantou, se não jantou, você vai jantar quando for embora. Você cuida da carcaça humana, cuida desse corpo. E por que nós estamos aqui? Para cuidar do corpo espiritual, da alma e do espírito. Se você não alimenta esse ente espiritual, ele fica doente e fica leproso. E quando ele fica leproso, irmão, é perigoso. É perigoso. Quando a lepra aparece, lembre-se que a lepra é o pecado. Quando a lepra aparece, a pessoa fica adoecida, sai por esse mundo errante. E quem passa a tomar conta da vida e do corpo dela não é mais Jesus. Não é mais Jesus. É o opositor de Jesus, passa a tomar conta da vida e do corpo dela. E Tiago está sendo bem assertivo nessa noite, dizendo para mim e para você: será que você cuida que em vão diz a Escritura que o Espírito que habita em você tem ciúme de você? Será que há dúvida no nosso coração de que Deus tem ciúme de mim, de você, da nossa casa? Quando eu dei o exemplo de Naamã, ele está falando que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando Naamã começa a descer o rio, a barranca do Jordão, coloca os seus pés na água e começa a descer, e talvez entre até a cintura ou até o tórax que você tem em cima aqui. E quando ele decide fazer o que Deus mandou,
não o que ele queria. Não o que ele queria, está ouvindo, irmão? Fazer o que Deus mandou, mas do jeito que Deus mandou eu não quero, é ruim, é sujo, parece uma coisa que não faz sentido, não tem lógica. Por quê? Não poderia ser numa piscina bonita, não poderia ser numa cachoeira, por que nesse barro? Quando ele decidiu fazer o que Deus mandou ele fazer, irmão, é o que Tiago diz aqui, ó: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando ele decide fazer o que Deus mandou ele fazer, ele recebe graça, porque ele se coloca numa condição de humildade, de obediência a fazer o que Deus mandou. O que vai acontecer, irmão? Milagre para a sua vida, milagre para a sua casa, milagre vai acontecer. Todas as vezes que eu sou contrariado por Deus, mas obedeço, porque para mim parece ilógico, parece sem sentido, não faz sentido. Será que é Deus que está dizendo? É Deus que está dizendo, não faz sentido. Mas quando eu obedeço, mesmo não entendendo, mesmo não querendo, eu vou ser abençoado. Deus vai curar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer um milagre. Parece que não faz sentido. O caminho mais improvável, Deus está lá. O caminho mais difícil, Deus está lá. Não escolha o caminho fácil, não entre na porta fácil. Jesus disse: espaçosa, largue a porta. Espaçoso é o caminho que leva à perdição, porém estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. E muita gente não entende isso. Naamã não entendia, até que ele resolveu, com muita relutância, colocar os seus pés no Jordão e tomaram uma decisão em fazer aquilo que Deus mandou, mesmo sem entender, mesmo relutando, mesmo dizendo não faz sentido isso, eu esperava de outra forma. Eu não sei, irmão, talvez eu estou sendo resposta para alguma coisa que você orou. Não faz sentido isso, está acontecendo dessa forma. Eu orei, pedi desse jeito, está acontecendo desse jeito, não faz sentido. É desse jeito aí que não faz sentido que o milagre vai acontecer. É desse jeito que não faz sentido que a cura vai chegar. É desse jeito. O versículo 7, Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai entrar uma outra pessoa nessa conversa agora. Tiago vai falar aqui das orações, dos pedidos, da forma como eu me posiciono diante de Deus, e com aquilo que eu recebo, muitas vezes, que me torna às vezes egoísta. Tiago vai colocar a minha posição e a sua posição diante do mundo, se ela é uma posição de oposição ou de aceitação. Aí ele vai colocar a questão do ciúme de Deus, do Espírito Santo, que Deus tem ciúme, por ter ciúme Ele tem cuidado e amor para comigo e com você. Depois ele vai falar que Deus dá graça ao humilde, mas que Ele abate, mas que na realidade Ele não aceita o soberbo, e a sua postura soberba, Ele resiste. E diante dessa história da nossa vida aqui, ó, estamos caminhando, irmão. Amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo, não começa? Não, amanhã é o segundo dia, o primeiro é hoje. Amanhã começa, amanhã continua. Continua. E aí, dentro desse trânsito da nossa vida, do dia a dia, é isso aqui, ó. É isso aqui que nós estamos ouvindo. Aí Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora entra o diabo na história. Ele diz: sujeite-se, pois, a Deus e resista ao diabo. A minha sujeição total aos pés de Deus e a minha resistência total ao diabo para que ele fuja de mim. Irmão, o que Jesus fez quando foi tentado no deserto? Jesus não foi tentado só no deserto, não, irmão. Muitas vezes Jesus foi tentado pelo inimigo. Aquela tentação foi a clássica. O que Jesus fez todas as vezes que o diabo se apresentou para ele e fez uma proposta? O que ele fez?
Jesus o resistiu. Jesus o resistiu. O resistiu usando a palavra. O resistiu se posicionando como filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Se tu és o filho de Deus, colocando em dúvida quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Será que nós sabemos quem nós somos na presença de Deus, irmão? O diabo tentando colocar dúvida, dizendo: se você é o filho de Deus, então você não está com fome? Transforme essas pedras em pães. Você pode, você tem esse poder. Jesus disse, usando a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra está saindo da boca de Deus nessa noite. Ela é alimento para o nosso espírito. O diabo, não contente, a Bíblia diz que transportou ele para o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, o pináculo, parte elevada, e disse: olha, está escrito, usando agora a Bíblia. O inimigo usa a Bíblia contra eu e você, irmão. Usa a palavra de Deus contra eu e você. Se usou contra Jesus, não vai usar contra eu e você? Aí disse: você é o filho de Deus, mais uma vez, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos para você não tropeçar com os teus pés em pedra. O que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Resistência. Eu não posso resistir a Deus. Eu preciso me sujeitar ao Senhor. Esse é lugar de humildade, irmão. Esse é o lugar onde todas as bênçãos vão perseguir a sua casa, a sua vida, o seu coração, o seu espírito. Local de sujeição a Deus. Aí o diabo, para dar a cartada final, levou ele para um monte muito alto, até isso. E abriu como se fosse um grande telão. Hoje a gente vê os telões de LED aí, né? Com muita clareza. Abriu-se um grande telão e disse: a todos os reinos do mundo te darei, se você se prostrar agora e me adorar. Agora eu vejo a criatura pedindo adoração por Criador. Que ousadia. Sabe o que Jesus falou? Para trás de mim, demônio. Para trás de mim, Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus, Jesus disse. Jesus o resistiu. A vitória está em ser sujeito a Deus e resistente às trevas. E pasme você, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Tiago não está dizendo: adúlteros e adúlteras. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quem está regendo esse mundo, esse sistema caído? O príncipe deste mundo, que é Satanás. Está percebendo, irmão, que está tudo ligado o que ele está falando? Por isso ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Agora o verso 8 ele diz assim: chegai-vos a Deus. Irmão, essa é outra posição, não tem como. Uma coisa é eu ser sujeito a Deus. Não, pastor, a minha casa é sujeita a Deus. Se a minha casa toda não é, eu sou. E eu sei que a minha casa vai chegar aos pés de Deus. Eu estou aqui para isso. Ela vai chegar. Então ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A postura de se sujeitar está falando de quem eu sou. Eu não sou orgulhoso. Irmão, hoje o que tem de pessoas que se declaram como ateus, é moda falar que é ateu, é bonito. No meio acadêmico, no meio filosófico, no meio escolar, é bonito falar: eu sou ateu. Nem sabe o que está falando, mas é bonito falar: eu sou ateu. Porque a era moderna, pós-moderna que nós estamos vivendo, então é bonitinho falar isso aí. É como se fosse limpinho: eu sou limpinho, eu sou ateu. Eu não faço parte de religião nenhuma. Mas o engodo do maligno com essas pessoas que se diz não acreditar em Deus. Agora a Bíblia diz que eu e você precisamos nos sujeitar. Esse é um ponto. E indo além, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Está percebendo que é um processo, irmão? É um processo. É um processo onde eu me rendo, eu me sujeito e eu me achego a Deus. Eu me achego a Deus e Deus se achega a mim.
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Para onde nós estamos indo nessa noite? Para onde você está indo esses dias? Irmão, todo dia eu e você estamos indo para a cruz, não tem outro lugar. Ah, pastor, mas eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer um monte de coisa. Sim, mas o seu endereço e o meu sempre vai ser a cruz. Sempre vai ser o Evangelho. Eu rodo, mas eu paro diante do Senhor. Esse é o meu lugar, esse é o meu endereço. É o meu endereço mais importante, é o principal endereço, é a cruz. Não é outro, é a cruz. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Agora Ele vai dizer assim: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Irmão, que palavra completa é essa? Que faz eu e você pensarmos em nosso cristianismo, em nossa vida como filho de Deus, como pai, como mãe, como cônjuge, como servo de Deus, como discípulo de Jesus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Consequência de chegar a Deus é Deus chegar a mim. Limpai as mãos. Agora Ele fala de mãos limpas. Por que mãos? Por que está falando limpar as mãos? Porque as mãos representam, irmão, tudo que eu toco, tudo que eu decido, tudo que eu pego, tudo que eu resolvo. As minhas mãos. Fala da minha vida, fala das minhas decisões, das minhas escolhas, daquilo que eu gosto, daquilo que eu pego para mim, daquilo que eu julgo mais importante para mim. As minhas mãos. Ele diz assim: limpai as mãos. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, e limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Mãos e coração e duplo ânimo. O que é o duplo ânimo? Lembra, estamos falando aqui de mundo, estamos falando do Espírito Santo, estamos falando daquele ente que rege esse mundo. Aí ele está falando assim: você precisa chegar a Deus. Diga para o seu irmão aí: você precisa chegar a Deus. Você precisa, irmão, chegar a Deus. Diga para você mesmo: eu preciso chegar a Deus. Eu preciso me sujeitar a Deus. Diga, irmão, isso é didático. Eu preciso me sujeitar a Deus. Você está dizendo para a sua alma: eu preciso chegar a Deus. Limpai as mãos, pecadores. Que está tudo relacionado ao mundo, relacionado às práticas desse mundo. Ele fala: voz de duplo ânimo, purificai o coração. Existe uma coisa que ninguém pode roubar de você, se chama fé em Deus. Ninguém pode roubar, nem o inimigo pode roubar. Irmão, existe uma coisa que ninguém pode arrancar de você, que se chama convicção no Evangelho. Quantas pessoas diziam que eram cristãos, que estavam na igreja, hoje estão na macumbaria, hoje estão no budismo, no islamismo, nos ismos da vida, que deixou de servir e de adorar o Senhor. Quantos cristãos, se é que eram cristãos, estão vivendo o judaísmo e deixaram Jesus? Ninguém pode roubar a sua convicção de filho de Deus. Aquilo que você entendeu, Ele chamou você. Você é filho, você é filha. Diga para você mesmo: eu sou filho de Deus. Diga para o seu irmão aí: você é filho de Deus. Ninguém pode roubar isso, irmão. Por que eu estou falando isso aqui? Tiago está dizendo assim: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Não existe dois ânimos diante do Evangelho. Não existe duas convicções diante do Evangelho. Não existe duas decisões diante do Evangelho. Não existe duas vidas diante do Evangelho. Só existe um ânimo. Qual é o ânimo? Servir a Deus, amar a Deus, se sujeitar a Deus, chegar a Deus, aleluia, ter o Espírito Santo, saber que Ele está cuidando, que Ele está no controle. Eu não posso ter duplo ânimo, não posso. Ora eu quero, ora eu não quero, ora eu estou aqui, ora eu não estou aqui. Duas coisas que não podem ser roubadas de mim e de você: a nossa fé e a nossa convicção no Senhor.
Irmão, todos os dias vai ter pessoas, vai ter circunstância, vai ter demônio. Todos os dias vai ter circunstância tentando minar a nossa fé, tentando tirar a nossa convicção de quem nós somos. Vai ter várias circunstâncias, pratos oferecidos pelo maligno, pessoas de todas as sortes e formas tentando. Se nós não somos resolvidos, a gente se deixa levar. Se você não tem a convicção e não tem a fé em quem você é, em quem Deus é, você se deixa levar. Nesses anos de vivência em Deus, nesses anos não só de ministério, mas de vida cristã, quantas vezes tentaram abalar a nossa convicção? Tantas vezes tentaram abalar a nossa fé. Tantas vezes tentaram nos tirar de Deus. Tantas vezes por detrás um cenário sinistro, por detrás, sabendo que quem está por detrás fazendo aquilo é aquele das trevas, usando circunstâncias, pessoas, para tentar minar a nossa fé, roubar a nossa convicção de quem nós somos. Quantas perguntas foram feitas? Você é o filho de Deus mesmo? Você é o filho de Deus mesmo? A prova pergunta para você, irmão, e para mim. A luta pergunta, a enfermidade pergunta, a tentação pergunta, o inimigo pergunta: você é filho de Deus mesmo? Porque a circunstância vai me forçar a dizer o contrário. O inimigo está do lado, irmão, ao meu redor, esperando uma ocasião para tragar, esperando o primeiro momento de eu abrir a minha boca e blasfemar. Eu e você não temos duplo ânimo, um ânimo só na presença do Senhor, e nada aí de fora vai tirar isso. Tiago segue dizendo: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vai até a instância da humilhação: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que Jesus falou? Os humilhados serão exaltados. Lembrando mais uma vez você que a palavra humilhar, a sua raiz etimológica é humildar. Quando Deus humilha o homem, entre aspas, quando Deus humilha o seu filho, a sua filha, o propósito de humilhar aqui é o propósito de fazê-lo humilde, de compreender a sua vontade. Irmão, quando o povo estava no deserto, quando o povo ali sofreu toda aquela circunstância para chegar na terra da promessa, você pensa que os israelitas que saíram do Egito era tudo bonitinho, tudo bonzinho, adorava a Deus, era tudo servo? Não, era um bando de rebelde, cabeça dura, não abaixava a cabeça, de dura serviço, um povo hostil, idólatras, carregavam imagens nas suas bolsas, levavam os deuses do Egito com ele. Por isso que Deus apareceu para eles no Monte Sinai. O monte tremeu tudo, a cordilheira toda do Sinai tremeu com a glória de Deus que desceu naquele lugar, para que houvesse um pavor no coração daquele povo, eles entendessem: olha, eu sou Deus. O que você está pensando que é Deus, joga isso fora, joga isso aí fora, essa convicção está errada, esse ânimo é errado, eu sou Deus. Aí o povo fugiu, irmão. Quando Deus se apresentou, eles só ouviram buzina, trovão, buzina, tudo tremeu. Até Moisés vai dizer assim: eu fiquei todo assombrado e tremendo com aquela glória, com aquela presença. Até Moisés, que estava diante da presença de Deus, tremeu, se borrou diante da glória de Deus. A vontade de Moisés era correr, irmão. Ele só não correu para não ficar feio para ele. Mas todo mundo, como se alguém pudesse correr de Deus. Sabe o que Deus falou? Eu vim para vos provar. Para você, eu vim para provar você, para saber se você adoraria a Deus ou não. Dentro desse processo aí, irmão, dentro desse processo do deserto que o povo passou, Deus não permitiu que as suas vestes se envelhecessem. Deus guardou eles no caminho, Deus aprimorou o seu povo, colocou o povo numa terra boa, mas primeiro Deus trabalhou na sua vida. Quero dizer para você nessa noite, querido, pode ser que circunstâncias estão rodeando você para tentar roubar o teu ânimo em Deus, mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Circunstâncias têm tentado contra a sua vida, provas, tentações, enfermidades têm tentado contra a sua vida para roubar o teu ânimo em Deus.
ou para mudar a tua convicção, para minar a tua fé, mas em nome do Senhor Jesus, isso não vai acontecer. Por isso que nós estamos aqui resistindo ao diabo, a Bíblia diz. Resistindo, jeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Na última tentação, Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, adora somente a Deus. E na mesma hora o diabo retirou-se, partiu. Ele não conseguiu nada com Jesus, irmão. Ele não vai conseguir nada comigo nem com você, porque nós estamos sujeitos a Deus. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele e sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não está dizendo que ele cuidará de vós, está dizendo que ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Aleluia! Tem irmãos lá no Japão, irmão, na Coreia, em outros países do mundo, Oriente Médio, Ásia, Europa, aqui na América do Sul, América do Norte, no mundo inteiro. Tem irmãos e irmãs passando por aflições, por provas, por perseguições, como a igreja no Brasil passa, como eu e você passamos, por N situações. Mas o que ele está dizendo aí? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse é o lugar, irmão, de humildade, sempre na presença do Senhor, lançando sempre a nossa ansiedade, sempre a nossa ansiedade aos pés do Senhor, pois a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. E por fim, andando de forma sóbria. A sobriedade aqui é você imaginar uma pessoa bêbada, que não tem sobriedade. A pessoa está perdida e envolta no álcool, ela não consegue discernir. Mas a sobriedade que ele está falando, ele está discernindo o meu tempo, compreendendo a palavra de Deus, vivendo o Evangelho, estando sóbrio, porque o vosso adversário não é adversário de Deus. Deus não tem adversário. O vosso adversário, nosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui comigo e com você estão os anjos de Deus. O inimigo está ao derredor bramando como leão, mas o leão da tribo de Judá está conosco. Ninguém vai roubar o teu ânimo, querido. Circunstâncias não vão roubar, problemas não vão roubar, enfermidades não vão roubar.